Durante o regime soviético, prevaleceu no Ocidente a ideia de que o sistema de saúde socialista do país era superior ao do resto do mundo. Será que era mesmo? Em 1937, o historiador comunista americano Harry Singerist, por exemplo, descrevia o sistema soviético de saúde desta forma: não pode haver dúvida de que o sistema soviético de segurança social é infinitamente superior a qualquer sistema de seguro nos países capitalistas. O trabalhador tem garantido atendimento médico completo, recebe previdência social. O Estado tem apenas um propósito: promover o bem-estar do povo, de todo o povo, sem distinção. O que está sendo feito hoje na União Soviética é o início de um novo período na história da medicina. Ninguém pode negar que a medicina soviética, no curto período de 20 anos e nas circunstâncias mais difíceis, resistiu ao teste e criou medidas poderosas para cuidar da saúde das pessoas. Isso demonstra que o socialismo funciona na área médica também, e que funciona bem. Este texto é de 1937, mas mesmo hoje ainda há quem defenda a ideia de que o sistema de saúde soviético era o melhor do mundo. O historiador comunista russo Boris Yegorov afirma que o sistema de assistência médica gratuita na União Soviética foi considerado um dos melhores do mundo. A vacinação era obrigatória para todos. O direito à assistência médica gratuita foi afirmado na Constituição Soviética em 1936 como um dos direitos básicos do povo soviético. É comum entre os comunistas usar a Constituição Soviética como fonte histórica para demonstrar como a vida na União Soviética era melhor. Mas o que está escrito numa Constituição é um ideal que raramente expressa a realidade de qualquer país. Durante anos, as estatísticas oficiais de saúde soviéticas pareciam melhores do que qualquer outra no Ocidente. A União Soviética tem mais médicos do que qualquer país do mundo e o dobro de leitos hospitalares dos Estados Unidos. O problema é que nunca relacionam esses números com as estatísticas vitais. Apesar das doenças e epidemias persistirem nas primeiras décadas do regime soviético, os bolcheviques conseguiram aumentar os números de médicos e profissionais de saúde, hospitais e clínicas, de maneira surpreendente. Em 1913, no Império Russo, havia 1,5 médico para cada 10.000 pessoas, enquanto na Grã-Bretanha esse número era de 6,5. 50 anos depois, o governo soviético vangloriava-se de que a União Soviética ocupava não apenas o primeiro lugar no número de médicos no mundo, mas também no número de médicos por cidadão. Nos anos 50, os números para o atendimento médico à população realmente eram impressionantes. A União Soviética tinha a maior proporção médico-paciente do mundo, com 42 médicos por 10.000 habitantes, em comparação com 13 por 10.000 habitantes no Reino Unido, 19 por 10.000 habitantes nos Estados Unidos e 24 por 10.000 na Suécia. Contudo, a quantidade de médicos não reflete necessariamente a qualidade do tratamento médico. De fato, esses números escondem a realidade da saúde pública soviética. Logo no início da Revolução, durante as crises econômicas da década de 20, o governo bolchevique reduziu as despesas com a saúde para alcançar objetivos econômicos de maior prioridade. A qualidade do atendimento médico era baixa e a quantidade inadequada para atender às demandas da população. Os serviços médicos foram distribuídos de forma desigual, em benefício dos grupos políticos e econômicos mais poderosos. No primeiro plano quinquenal, iniciado em 1929, foi definido que era preciso aumentar o número de médicos para atender a toda a população. A nova geração de médicos cresceu em condições onde a quantidade era significativamente mais importante que a qualidade. A saída não foi formar especialistas pensantes capazes de desenvolver seus próprios métodos de tratamento, mas sim técnicos que memorizavam um determinado conjunto de práticas inabaláveis. A velha guarda de médicos experientes não conseguiu impedir essa política, e os que tentaram foram tratados como antirrevolucionários, presos e mandados para os gulags. Para aumentar a produtividade das universidades, a duração do curso de medicina foi reduzida para 4 ou até 3 anos e meio, reduzindo o volume de ensino teórico e clínico geral, que teve que ser compensado pela prática profissional contínua e métodos de treinamento em massa.
A médica Ludmila Krasina, que estudou em uma das universidades médicas de Leningrado em meados dos anos 30, lembra como a teoria lhes foi ensinada superficialmente. Todos os professores queriam que os alunos tivessem boas notas e durante as provas faziam as perguntas mais simples. Os professores davam palestras aos alunos em forma de texto, mas muitos dos colegas de classe de Krasina eram semi-analfabetos e liam mal, por isso ela teve que ajudá-los. Desde a década de 1920, as universidades médicas passaram a aceitar candidatos de origem operária camponesa e na década de 30, por falta de pessoal, o período de formação foi reduzido de 5 para 4 anos. Tudo isso afetou o profissionalismo dos graduados. É claro que ao longo dos anos a situação mudou. O analfabetismo foi eliminado e os programas de ensino foram aprimorados, mas o sistema educacional médico soviético manteve o mesmo princípio. A quantidade era mais importante que a qualidade. Por isso, os médicos de diversas áreas continuaram mal preparados. Um estudo realizado em 1986 por um instituto soviético no campo da pediatria, por exemplo, mostrou que de todos os pediatras pesquisados, apenas 3% completaram a residência. 20% fizeram cursos de treinamento avançado. O número de erros médicos só aumentava e a má formação dos médicos era óbvia até para os pacientes. De modo geral, a qualidade dos tratamentos médicos na União Soviética melhorou muito pouco ao longo das décadas e sempre esteve atrás dos avanços da medicina ocidental. No caso soviético, a falta de autonomia da profissão, o baixo status dos médicos e a impossibilidade de administrar o seu ramo levaram gradualmente à transformação da área médica em um setor desprofissionalizado. A medicina soviética não conseguia igualar os rápidos avanços qualitativos desenvolvidos na assistência médica ocidental. Portanto, como seria possível a União Soviética ter o melhor sistema de saúde do mundo se o financiamento para a área era baixo? A União Soviética tinha um dos menores investimentos do mundo no sistema de saúde. O resultado disso podia ser verificado nas condições da população. As estatísticas de saúde dos 280 milhões de cidadãos da União Soviética revelam uma expectativa de vida ruim e altas taxas de mortalidade, com desigualdades impressionantes entre cada república soviética. O sistema de saúde do país é atormentado por subfinanciamento crônico, instalações antiquadas e deterioradas, suprimentos inadequados e equipamentos obsoletos, moral ruim e poucos incentivos para os profissionais de saúde, além da insatisfação dos pacientes. O declínio da expectativa de vida dos homens soviéticos e o aumento das taxas de mortalidade infantil ao longo dos últimos 30 anos são sinais reveladores de uma deterioração nos cuidados de saúde. A porcentagem decrescente do orçamento para a saúde significou que novas tecnologias não foram adotadas, as instalações não foram restauradas, o equipamento não foi modernizado e o fornecimento de medicamentos era escasso. Os números surpreendentes de hospitais e leitos pelo país também escondiam o estado em que as instalações se encontravam. Os números das estatísticas oficiais eram reais, mas o aumento no número de leitos deveu-se principalmente à superlotação das alas hospitalares, o que levou inevitavelmente a violações do regime sanitário e higiênico e contribuiu para o surgimento de infecções. Além disso, os salários dos médicos eram menores do que a média geral dos trabalhadores soviéticos, e mesmo que ele trabalhasse mais horas por turno, não receberia mais por isso. Após a Revolução de Outubro, o médico, tal como o padre, era retratado como um representante do meio burguês ou um agente do aparelho político de opressão do czar. Assim, uma extensão lógica da derrubada do Estado seria inaugurar uma revolução no campo da medicina. Como muitos médicos formados antes da Revolução discordavam da depreciação da ciência médica e da massificação do ensino, começaram a ser responsabilizados pelas mortes que ocorreram durante as epidemias dos anos 20 e 30. Em meados da década de 1920, houve protestos em massa contra a profissão médica e os médicos chegaram a ser agredidos e até assassinados. Os sentimentos hostis em relação à profissão médica assumiram uma forma particularmente virulenta na década de 1930 sob Stalin. O stalinismo rotulou os médicos como inimigos de classe. Mas mesmo depois de Stalin, quando novas gerações de profissionais tinham substituído a geração do tempo do czar, o desprezo pelos profissionais de saúde continuou grande.
Nas décadas de 70 e 80, o salário médio mensal no setor da saúde era 40 ou 45% inferior à média nacional, mais de 2 vezes inferior aos salários dos trabalhadores da produção industrial. Os baixos salários causaram insatisfação profissional entre os médicos e profissionais de saúde e ainda estimulou a corrupção na área. Durante a era comunista, quando o crescimento industrial era um objetivo social importante, a medicina era oficialmente considerada trabalho improdutivo e, portanto, sua valorização social era baixa. Segundo a historiadora Mary Sheffer Conroy, os médicos da União Soviética estavam muito abaixo dos principais cientistas e até mesmo em um estado material precário. Os farmacêuticos soviéticos, entretanto, estavam em um patamar ainda mais baixo do que dos médicos. O setor farmacêutico soviético parecia preso num túnel do tempo, dependendo de fábricas pré-revolucionárias e da produção artesanal em pequena escala para produzir remédios. Também dependia de remédios caseiros e tradicionais e de farmacêuticos com formação inadequada. O número de farmácias e farmacêuticos era baixo. Apesar da importância da indústria de fármacos para a saúde do país, os planejadores relegaram-na à categoria de indústria leve de segundo nível e negaram-lhe tanto as matérias-primas como o financiamento, preferindo investir na indústria pesada. Em 1928, por exemplo, embora a malária continuasse a ser uma doença infecciosa grave, as importações de quinino foram reduzidas. Desde o primeiro plano quinquenal, que iniciou em 1929, o volume da produção de medicamentos diminuiu várias vezes, e o volume das importações também caiu devido à falta de moeda estrangeira nos cofres do governo. Segundo o Comissariado do Povo da Saúde, em meados da década de 30, os hospitais e outras instituições médicas recebiam apenas 20% do mínimo dos medicamentos necessários. Existem 3 explicações principais para a desintegração do sistema de saúde soviético. Primeiro, a desprofissionalização da medicina começou nos primeiros anos pós-revolucionários, durante a formação do sistema de saúde socializado. Em segundo lugar, o governo central sempre forneceu financiamento inadequado. E por último, a corrupção e o roubo esgotaram lentamente os poucos ativos essenciais que sobreviveram nos primeiros anos. Grupos de profissionais de saúde roubavam medicamentos e equipamentos de fábricas, hospitais, policlínicas e farmácias no local de trabalho para vender no mercado negro. Como consequência, as condições de saúde da população também eram ruins. Os padrões de saúde soviéticos ainda são comprovadamente inferiores aos dos países capitalistas avançados. As 2 medidas normalmente tomadas para efeitos de comparação elementar são a expectativa de vida ao nascer e a mortalidade infantil. Em 1980, os números dos Estados Unidos eram respectivamente de 74 anos e 12 mortes por 1.000 nascimentos. As taxas soviéticas eram de 69 anos e 30 mortes por 1.000 nascimentos. A superlotação e condições de habitação pouco higiênicas, especialmente em apartamentos comunitários, devem aumentar a probabilidade de doenças e complicações pós-natal. A expectativa de vida masculina caiu de 64 anos,4 em 58 para 62,5 em 78. Os homens soviéticos perderam 2 anos de expectativa de vida ao longo dos 20 anos em que a expectativa de vida crescia em outras nações industrializadas. A taxa de mortalidade infantil também aumentou na União Soviética, especialmente nas áreas rurais. Em toda a União Soviética, a taxa de mortalidade infantil aumentou de 24,7 mortes por 1.000 nascidos vivos em 1970 para 27,3 em 1980. A corrupção era prática corrente em todo o país. Se quisesse ser bem atendida, a pessoa precisava pagar em dinheiro ou dar presentes caros aos médicos. Pela Constituição, os serviços médicos são gratuitos, mas um leito de hospital custa uma fortuna. Os subornos variam de 100% a 300% do salário de um operário especializado, que é a elite do operariado. O mito da assistência médica gratuita e universal não passa de propaganda dirigida ao desinformado público ocidental. Uma vez internado, o cidadão soviético não paga apenas pelo leito do hospital, uma vez que as miseráveis porções de comida a que tem direito são roubadas. Além disso, tem de subornar se precisar de assistência médica e remédios. O historiador comunista Boris Yegorov afirma que não eram subornos, mas presentes voluntários.
Apesar de os cuidados médicos serem gratuitos, era tradição agradecer extraoficialmente aos médicos com diversos tipos de presentes, desde caixas de chocolates até garrafas de conhaque. Essa é uma interpretação muito condescendente com o que acontecia de fato na União Soviética, uma tentativa de suavizar a dura realidade do povo. O historiador James Heisen, especialista em história da Rússia moderna, explica que o suborno é normalmente definido na lei como presentes de qualquer tipo de valor, seja em dinheiro ou em bens, como alimentos ou serviços, que influenciam indevidamente o julgamento de funcionários públicos em benefício do doador. O suborno era parte integrante de uma série de relacionamentos não oficiais, mas essenciais, dos quais grande parte da sociedade soviética e da administração estatal dependiam para funcionar. A cientista política ucraniana Dagmar Radin conta que todos os países da Europa Central e Oriental tinham um setor de saúde corrupto e de baixo desempenho. As práticas corruptas no setor de saúde, como pagamentos do próprio bolso, eram consideradas aceitáveis tanto pelos beneficiários, os médicos e enfermeiros, quanto pelos doadores, os pacientes, e não eram punidas pelo sistema jurídico. O sociólogo Mervyn Matthews explica: há muitas evidências de que se espera que os pacientes paguem por muitos serviços médicos nominalmente gratuitos. Enfermeiros, trocadores de cama e faxineiros também podem exigir gorjetas pelos seus serviços, e a recusa pode resultar em longos e desconfortáveis períodos de espera. Alguns serviços importantes, como operações, podem exigir presentes substanciais para cirurgiões, assistentes e anestesistas. O pesquisador russo Mikhail Karpov conta que, em um caso real ocorrido em uma clínica odontológica de Tbilisi, o dentista exigia uma garrafa de vinho para a retirada de um incisivo e conhaque para a retirada de um molar. Assim, o povo soviético pagava regularmente por cuidados de saúde gratuitos, e durante a era de estagnação de Brezhnev, a área estava completamente atolada em corrupção. Ao longo das décadas, a corrupção só aumentou na União Soviética. Acreditava-se que o suborno estava praticamente adormecido durante os anos de Stalin, mas o período pós-guerra de Stalin de fato preparou o terreno para o florescimento da corrupção do socialismo maduro nas décadas de 1960 a 1980. Nas áreas rurais, o estado da saúde pública era ainda pior. O economista russo Yuri Maltsev, que foi deputado nos anos 80 na Rússia soviética, conta que as áreas rurais praticamente não têm cuidados médicos. Entre os hospitais rurais, 36% não têm água corrente nem sistema de esgoto. Não existem seringas descartáveis nos hospitais rurais. Elas são reutilizadas em média 1000 vezes. São esterilizadas por fervura. Por isso existe uma epidemia de hepatite na União Soviética. 716 mil casos foram notificados em 1988. Cerca de 85% dos soviéticos com HIV contraíram o vírus por meio das agulhas sujas dos hospitais. Nos anos 60, também houve uma epidemia de hepatite que chegou a registrar 400 mil casos. Como deputado da região de Moscou de 1987 a 1989, recebi muitas denúncias sobre negligência médica, suborno, equipes de ambulância embriagadas e intoxicação alimentar em hospitais e creches. Não é incrível que o governo socialista, enquanto desenvolve a exploração espacial e armas sofisticadas, ignore completamente as necessidades humanas básicas de seus cidadãos? Enquanto o regime gastava fortunas com a corrida espacial, armas nucleares e mísseis atômicos para vender a imagem ao mundo de que era uma grande potência econômica, a maior parte do sistema de saúde nunca foi modernizada e os poucos equipamentos existentes são velhos e inadequados. A liderança soviética de Lenin a Brezhnev se preocupou mais com o rápido crescimento econômico do que com o bem-estar humano. Os médicos são tratados com pouco respeito, estão desiludidos e começam a fazer greve. Mesmo que o estabelecimento médico e o ministro da Saúde exijam mais financiamento, eles dependem da liderança política que não tem nenhum compromisso com a área médica. Apesar das grandes catástrofes de saúde como epidemias, fomes, terremotos ou acidentes industriais como Chernobyl, o governo central nunca aumentou as alocações orçamentárias para a saúde. Além de todos esses problemas, a burocracia estatal ainda criava outros. Um exemplo disso é que os hospitais recebem cotas de mortes e serão investigados se excederem essas cotas.
Como resultado, os hospitais geralmente se recusam a atender pacientes graves ou terminais. Em vez disso, recomendam às famílias a levar os doentes para casa para morrerem lá. Essa era a realidade da saúde pública para o povo. Já para a classe governante, conhecida como nomenclatura, que era formada por membros do Politburo, militares de alta patente, administradores das grandes estatais e burocratas das altas esferas do regime, havia hospitais e clínicas especiais. Apesar da ideologia oficial do igualitarismo nos cuidados de saúde, havia um sistema de saúde de diferentes níveis, com a elite da União Soviética tendo acesso a hospitais especiais. Esses hospitais estavam mais bem equipados, os médicos eram geralmente de maior competência e estavam disponíveis medicamentos e tecnologias mais avançadas, da mesma forma que essa elite tinha acesso a melhores lojas, bens importados e outros serviços de maior qualidade. Havia pelo menos um desses hospitais especiais em cada grande cidade soviética. Eram esses hospitais de elite que a imprensa estrangeira visitava quando era convidada para conhecer a União Soviética e divulgar as maravilhas do socialismo. Os sistemas médicos socializados não serviram para melhorar a saúde geral ou os padrões de vida em parte alguma. Na verdade, tanto o raciocínio analítico como a evidência empírica apontam para a conclusão oposta. A medicina socializada cria uma enorme burocracia estatal e impõe controles de preços que levam inevitavelmente à escassez e à má qualidade do serviço. Você pode se perguntar, então a alternativa é o capitalismo? Mas o sistema de saúde dos Estados Unidos, por exemplo, é um dos mais caros do mundo. O que talvez você não saiba é que o sistema de saúde americano é um grande oligopólio garantido pela intervenção estatal, e o capitalismo, em essência, é livre concorrência. Oligopólios existem justamente quando não há livre concorrência. De fato, os Estados Unidos abandonaram o capitalismo há décadas. Nos últimos 50 anos, os governos americanos atuaram frequentemente para garantir monopólios tanto na área farmacêutica como nos planos de saúde e na restrição à construção de novos hospitais. Em 1972, o monopólio de fornecedores autorizados se fortaleceu depois que Nixon restringiu a oferta de hospitais, exigindo certificados federais para a construção de novas instalações médicas. Em 1984, os monopólios farmacêuticos aumentaram durante a administração Reagan, que permitiu a extensão das patentes de remédio para mais de 20 anos. O governo também incentivou as clínicas e os hospitais a realizarem fusões em monopólios concentrados, que limitou a oferta de médicos e hospitais. Nessa tabela podemos ver como os gastos com saúde pela população americana começaram a aumentar justamente depois que o governo passou a restringir a livre concorrência. Sem concorrência, os planos de saúde, por exemplo, passaram a cobrar preços exorbitantes. O resultado é que grande parte dos americanos não tem mais planos de saúde. E mesmo os planos de saúde pagos por empresas e empregadores não cobrem todos os serviços médicos. É por isso que muitas famílias se endividam fortemente quando precisam de serviços médicos nos Estados Unidos. O seguro-saúde estatal americano só é concedido para aposentados, o Medicare, e para os mais pobres, o Medicaid. Mas só esses dois programas fazem com que os gastos do governo americano em saúde sejam um dos mais altos do mundo. E isso não é nenhum mérito. Na verdade, é uma demonstração da ineficiência dos gastos públicos. O mesmo vale para o SUS no Brasil. Por mais que governos tenham boa intenção de garantir saúde para a população mais pobre, sempre que serviços de saúde passam a ser gratuitos, a quantidade desses serviços que as pessoas começam a consumir se torna praticamente infinita. A demanda cada vez maior teria como resultado inevitável a implosão do orçamento do governo federal e do próprio sistema de saúde. Para evitar o colapso, o governo aplica soluções engenhosas. Aqui está a origem das filas de espera para tratamentos, cirurgias, remédios e até mesmo consultas de rotina. O objetivo é controlar a demanda pelo serviço e assim limitar, por meio da burocracia, o número de visitas ao médico, o número de testes de diagnóstico, o número de hospitalizações, cirurgias, etc. Só aqui na cidade do Rio há cerca de 160 mil pessoas na fila do CISREG. Gente que espera até 2, 3 anos enquanto o problema de saúde se agrava. Em Porto Alegre, por exemplo, também são quase 200 mil pessoas à espera.
160 mil pessoas estão na fila de espera para fazer cirurgias eletivas na rede municipal de saúde da cidade de São Paulo. Não existe fórmula mágica. Da mesma forma que você não quer trabalhar de graça para ninguém, os médicos e enfermeiros também não. Serviços de saúde, mesmo quando são públicos, custam caro, não são gratuitos. E os políticos usam o orçamento público muito mais para si mesmos e seus projetos do que para o povo. Por isso, a saúde pública sempre vai ser precária.